E está de volta o Sobre Carris, no episódio dedicado à Portugal Railway Summit, a cimeira ferroviária que decorreu no entroncamento nesta quarta e quinta-feira. Comigo, Ruben Martins, como sempre, viva Carlos Cipriano. Olá, viva! E viva Diogo Ferreira Nunes. Olá! Diretos ao entroncamento, vamos ouvir um som que marca o fim do primeiro dia de cimeira no entroncamento. CP Regional com destino a Tomar e hora de partida às 0 horas e 16 minutos. Foi suprimido. Pedimos desculpa pelos incômodos causados. Carlos Cipriano, que som é este? Um comboio suprimido? O último? O que é que se passou, certo? Faltou o revisor. O comboio foi suprimido porque faltou o revisor. Era o último comboio de Lisboa para o entroncamento e para Tomar. Foi suprimido. E pronto. Ora bem, porque é que nós introduzimos isto logo aqui no primeiro ponto a propósito deste congresso ferroviário? O congresso basicamente foi igual a todos os outros. O congresso é como se fosse uma bolha. De facto tem intervenções, umas melhores, outras piores, mas de facto é sempre muito interessante ouvir pessoas que sabem muito de ferrovia. Decorre sempre com um certo ambiente efusivo. Há gente ali extremamente competente, há empresas portuguesas muito boas na área da engenharia, da área das novas tecnologias, da sinalização, e de facto parece que estamos ali numa bolha que depois está completamente desligada daquilo que é a realidade ferroviária do país. E, portanto, no fim do primeiro dia, com aquela euforia toda, com um congresso que teve 800 pessoas e que tem vindo a crescer de ano para ano, nós saímos daquela bolha. Eu, à noite, vim dar uma voltinha pela estação antes de voltar para o hotel e então fui confrontado com estas três situações. Primeiro, o último Intercidades de Lisboa para o Porto chega ao entroncamento com 1 hora e 34 minutos de atraso. E porquê? Porque teve que esperar pelos elances dos comboios que vinham do sul. E segundo me disseram lá na estação, isto é normal acontecer quase todos os dias, 3, 4, 5 vezes por semana. O último Intercidades vem sempre com mais de 1 hora de atraso. Isto é o normal. E depois a seguir sou surpreendido com a repetição deste anúncio de que ouvimos agora, em que o último comboio de Lisboa para o entroncamento e para Tomar, e obviamente para todas as pessoas intermédias, é suprimido. Sem qualquer explicação mais às pessoas que ficam penduradas, que não podem regressar a casa. E isto depois de estar um dia inteiro a ouvir falar no futuro da ferrovia, na nova era digital, nas grandes transformações para a ferrovia, os grandes desafios, a alta velocidade. E depois chega-se ali e chocamos de frente com esta realidade. Terceiro ponto ainda dessa noite. O sistema sonoro, de 10 em 10 minutos, anunciava-me um comboio de Coimbra para o entroncamento que vinha com 2 horas de atraso e que ia entrar no minuto seguinte na estação. Isto repetia-se cada 10 minutos e tratava-se de um comboio fantasma. Portanto, era um erro do sistema de informação da IP nas estações. E isto, e reparem que eu só estou a trazer aqui um pequeno exemplo de um passeio que eu dei na estação de entroncamento durante 20 minutos. Porque senão vamos falar do que aconteceu no país nestes dias, o que é que está a acontecer. Estamos num congresso a falar da alta velocidade e dos grandes projetos para a ferrovia e a linha do Oeste continua sem reabrir, sem haver obras, continua a haver comboios suprimidos em toda a rede, os comboios continuam atrasados e suprimem-se como se fosse um ato de gestão corrente, e esta é a realidade que nós temos versus tudo aquilo que é dito com grande pompa e circunstância num congresso ferroviário em que basicamente há 7 anos são, grosso modo, as mesmas pessoas a dizer as mesmas coisas. E como grave é suprimir o último comboio da noite, não é, Diogo? Sim, eu cheguei a comentar contigo, Carlos, durante a cimeira, que esta conferência olhou muito para fora, houve 2 painéis sobre geopolítica e defesa, falou-se de alta velocidade, concessões e afins, mas será que olhamos muito para fora com medo de olhar cá para dentro de Portugal? Será essa a questão? Porque eu, por acaso, também tenho uma pequena história para contar, que foi, eu apanhei o comboio para voltar para Lisboa, um regional, no entroncamento, em vez de comboio simples, passava a ser um comboio duplo, 2 automotoras que se juntavam, e quando as automotoras se acoplaram, de repente ficámos parados 5 minutos, 10, 15, e só saímos do entroncamento ao fim de 20 minutos. O revisor disse alguma coisa? Nada, zero. E por acaso estava no comboio, o revisor passou para ver os bilhetes e o passe verde, e eu perguntei:
que é que se passou? Ninguém disse nada. Houve aqui uma fuga de ar quando estávamos aqui a fazer as manobras e eu perguntei, então mas não disse nada? Sabe, eu inicialmente achei que eram só 5 minutos, então que não valia a pena dizer nada. Então, mas foram para aí 20 minutos. Pois, eu sei que devia ter dito e tal. Lá está. O passageiro fica onde? Porque ouvimos tanto que o passageiro, o cliente, está no centro das atenções, é o nosso foco. A realidade, nem quer saber. Diogo, sejam 5, 10, 15, 20 minutos, a aviação diz sempre o que se está a passar ao passageiro. Na Exatamente. ferrovia, parece que não há muito esse interesse de informar o passageiro e isso devia ser a principal prioridade, até porque um passageiro informado é um passageiro muito mais tranquilo e sereno sobre o que se está a passar. Chapó. Diogo, mas voltamos ao que se passou dentro do Museu Ferroviário do Entroncamento. Que apontamentos é que tiraste ao longo destes 2 dias? A IP, Carlos Fernandes, vice-presidente da IP, a salientar que este ano vamos ter 700 milhões de euros de investimento na nossa rede ferroviária, dizendo que tem havido um crescimento constante nos últimos 10 anos, exceto no ano passado, que isso foi tornado público finalmente, que houve menos investimento na ferrovia no ano passado. Depois, nota que a primeira parte da linha de alta velocidade Porto-Lisboa vai ser construída a partir de agosto deste ano e estará concluída dentro de 4 anos. Segundo disse Álvaro Fonseca, líder da empresa Avan, que basicamente é a concessionária gestora desta primeira parceria público-privada, e vale a pena salientar que Santo Ovídio finalmente está firme, já não há volta a dar, aí já não há mais mudanças. Depois, vale a pena salientar que o ministro Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas, esteve numa cimeira ferroviária, mas boa parte do discurso foi falar de autocarros. Porque o ministro disse que para alimentar a estação de Coimbra, a estação de Leiria, BRTs com fartura. Venham autocarros à vontade. Porque, como diz o ministro, em Coimbra tem sido um enorme sucesso. Aliás, em Serpins, em Miranda do Corvo, estão fartos de andar de metrobus. Até porque nem tem havido. Porque desde que passou por lá o comboio de Tempestades, o autocarro continua a fazer o caminho alternativo. E não a passar pelo canal. E também porque não tem outra alternativa viável de transporte público, vamos ser sinceros, não é? Quando tiram um comboio e metem um metrobus, as pessoas que andam de transporte público, obviamente vão de metrobus e daí ser um sucesso nesse aspecto, não é? Claro que poderiam ir de carro, mas quem vai de transportes continua a usar o transporte e sempre estará melhor servido no metrobus do que no autocarro de um serviço de substituição que durante 2 décadas serviu ali aquela zona. Sim, mas o serviço de substituição, no caso, agora continua mais uns 6 meses, pelo menos. Vamos ver Exatamente, como sim, isto... sim, 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 por causa do que se passou com a tempestade de Christine e o que se Exatamente. seguiu. E depois há outro detalhe interessante no discurso do ministro, que é o ministro defende que a CP se transforme numa espécie de IP. Ou seja, em vez de ter muitos meios próprios, limitar-se a gerir contratos e a existir a marca CP. Aliás, isto foi dito várias vezes no discurso, que é queremos ter uma CP forte, dominante, mas depois o que é que a CP faz? É ter umas concessões e ter umas marcas e é isto a grande CP na visão do ministro. Quando nós vemos por toda essa Europa, a Itália, na Suécia, Dinamarca, França, Alemanha, o operador do Estado continua aí, concorre às subconcessões ou concessões quando é preciso, tem meios próprios. Em Portugal, não. Parece que a grande receita é não, vamos tirar tudo à CP. Só a alta velocidade é que é para a CP. O resto, nada para a CP. Carlos, também lá estiveste no entroncamento e quero saber o que é que tu achaste desta cimeira. Bom, este ano houve, digamos, 2 artistas convidados que fizeram intervenções muito boas, que foi Nuno Rogério e Paulo Portas. São excelentes comunicadores, eu ouvi-os com muito prazer, eu gostei claramente de ouvir. Obviamente que há agora aqui uma maior ênfase para juntar a defesa com a indústria e com a ferrovia, essa foi a tónica da intervenção do Nuno Rogério. Paulo Portas também deu uma excelente aula de Até porque, deixa-me só fazer aqui um parênteses, Sim. Carlos, até porque
pelos vistos, é a única maneira, ou será a principal maneira de financiar obras ferroviárias, é Pode associá-las à ser que tenha essa indústria de vantagem, defesa. sim. Pode ser que sim, até porque a ideia, portanto, é a tal história da ferrovia dual, que é servir para a guerra e servir para a paz, portanto, construir infraestrutura resiliente para um cenário de guerra, não é? Mas que também é aproveitado para os civis quando há paz, que é o que se espera que aconteça, não é? E depois, por outro lado, Paulo Portas deu também uma excelente lição de geopolítica, é um excelente comunicador, eu gostei muito de ouvir, mas houve também uma terceira vedeta, que foi Carlos Fernandes, como é habitual, que apresentou-me pela enésima vez o projeto de alta velocidade para Portugal, falou na terceira travessia do Tejo, falou na quarta travessia do Tejo, falou também na ligação Lisboa-Madrid, projetou tudo isto para o futuro, mas continuamos sem saber quando é que há comboios elétricos no Algarve, quando é que abre a linha Évora-Elvas. Eu gostaria de sugerir à organização do Congresso que se fizesse um congresso um ano em que o tema fosse como é que vai ser a ferrovia portuguesa dentro de 365 dias. Ou seja, projetar o futuro a um ano, porque há 7 anos que andamos a projetar o futuro a 10, 15, 20 anos, não é? E, portanto, como não se consegue gerir o presente, era interessante fazer um congresso só baseado no presente, que seria como resolver os problemas do presente, em que o presidente da CP viesse dizer como é que os comboios podem andar com água nas casas de banho, como é que os comboios podem não atrasar, como é que os comboios podem não ser suprimidos, como é que se colmatam as dificuldades de material circulante, ou seja, como é que será a CP daqui por um ano, daqui por 365 dias, em vez de vir sempre falar no plano estratégico para 2032. E, portanto, eu acho que seria extremamente interessante fazer-se esse congresso que era a ferrovia a um ano. E acho que as pessoas gostariam muito mais, porque seria uma forma de sabermos os problemas que existem, de os pôr em cima na mesa e como é que esta gente vai resolvê-los. Isso é que era um verdadeiro desafio. Fica feita a sugestão, Carlos, quando o principal anúncio desta cimeira nem sequer foi no entroncamento. Foi a mais de 100 km em Lisboa. E essa é uma história interessantíssima que deixou toda a gente estupefacta no Congresso, que é, de repente, o ministro aparece com o anúncio do concurso público da CP para a compra de 12 mais 8 comboios de alta velocidade. Bom, no dia 20 quando tinha um palco perfeito, excelente, para fazer essa apresentação, que era a reunião magna do setor ferroviário anual em Portugal no entroncamento, o ministro resolve fazer um show-off no Ministério em Lisboa. É claro que os fabricantes da indústria ferroviária puseram-se todos a caminho de Lisboa para poderem assistir à cerimónia, não podiam deixar de lá Até estar. o presidente E da CP. depois aconteceu aquela coisa caricata que foi a cerimónia, foi transmitida em diferidos, depois de já ter acontecido em Lisboa, foi apresentada no Congresso. Obviamente que isto marcou, melhor, prejudicou o Congresso, como é óbvio, não é? Quer dizer, abafou o Congresso, porque a notícia do dia foi aquela, mas aquela notícia que era de facto uma boa notícia, eu subscrevo, eu alinho, eu fico contente que finalmente a CP arranque com o concurso para comprar comboios de alta velocidade, mas, desculpem lá, o palco da Rail Summit no entroncamento era o sítio certo para se fazer aquilo. Bom, mas não contentes com isso, parece que aquilo em Lisboa foi assim uma coisa muito estranha. Eu fiquei muito surpreendido com a forma como aquilo decorreu. Para já, todo aquele show-off, volto a repetir, daquele botão onde se carregam, várias mãos carregam no botão para o prazo começar a contar a partir daí. E depois, eu pergunto-me o que é que lá estava a fazer a presidente da AMT? O que é que o regulador estava a fazer ali na primeira fila? E depois, como é que a presidente da AMT, como é que Ana Paula Vitorino se junta também a toda a gente e vai também ali carregar no botão? Ou seja, como é que o árbitro, o juiz, o regulador se mistura naquela confusão? Eu questiono-me se um dia, quando a Barraqueiro, a BR-Rail, vier a comprar comboios, se também vai convidar a presidente da AMT para vir carregar no botão para lançar o concurso ou quando decidirem comprar, fazer uma compra desse tipo. É que esta gente não se enxerga, eu não compreendo aquilo. Mas, de facto, olhando depois para aquele ambiente todo, euforia, são todos amigos, não há ali um mínimo de pudor institucional. E a gente compreende como é que estas coisas acontecem. Repare-se, por exemplo, no percurso da Secretária de Estado, de Cristina Pinto Dias. Saiu da CP, onde foi
vice-presidente, pela forma que nós conhecemos, com aquela imunização choruda, com uma reunião do Conselho marcada só para poder deliberar a sua imunização. Depois foi para a AMT, onde esteve com Ana Paula Vitorino. Depois saiu da AMT, agora foi estar no governo. Obviamente, são todos amigos, são todas amigas, eu pergunto-me como é que depois o regulador pode ser regulador. Não me surpreende, assim, que a AMT esteja calada e não diga nada, por exemplo, em relação àquilo que tem sido um ato de gestão corrente da CP, que é suprimir comboios. Porque falta um revisor, porque não tem material circulante, por mil e uma razões. Como é que a AMT, vendo que não está a ser cumprido o contrato de serviço público, não intervém, não diz nada? Compreende-se porquê quando se viu depois aquela cerimónia em Lisboa. Uau! Fiquei sem palavras, Carlos Cipriano. Eu estou de camarote a assistir. Eu estou Exatamente. aqui a deleitar-me. Não, mas dizer-te que fiquei sem palavras, Carlos. Já agora, só para que fique claro, Carlos, a cerimónia foi surpresa, não estava anunciada, não é? Não, foi uma surpresa. Agora, o que não foi surpresa foi que isto aconteceu porque a CP se atrasou, porque isto deveria ter sido feito até dia 18 de maio, a CP não conseguiu ter o processo todo terminado, o caderno de encargos, e portanto isto depois deslizou para 20 de maio. Mas lá está, quer dizer, às vezes há Atrasos, ameaças é normal. que se transformam em desafios e que são oportunidades. E de facto, ter apresentado isto no Congresso do Entroncamento seria o ótimo, seria o ideal. E portanto é claro que o ministro acabou por vir no dia seguinte fazer o discurso de encerramento e até agradeceu o facto de terem transmitido em direto a cerimónia, mas quer dizer, quanto a mim, o mal estava feito e é óbvio, quer dizer, a própria organização do Congresso não disfarçou ou disfarçou pelo muito mal algum mal-estar pela falta de protagonismo pelo protagonismo que retiraram a esta reunião, não é? Até porque também considera-se que há aqui um certo desrespeito pelas próprias empresas que estavam no Congresso, não é? E de repente o foco é todo voltado para Lisboa, para aquele anúncio do setor que não fez sentido, ou seja, este desfazamento de facto não devia ter acontecido. E ainda por cima num local perfeitamente inócuo, como o Campos 21, que é neste momento o edifício da presidência do Conselho de Ministros, do género. Podiam anunciar isto como anunciar mais 400 médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Era exatamente o mesmo local. Foi assim um bocado inócuo. Mas pronto. Diogo, o que não é inócuo é o concurso destas 12 automotoras e Não, eu não, quero não, que não. tu me apresentes o que é que sabemos sobre este concurso, que material circulante será este, o que é que na prática está neste caderno de encargos. Começamos com o preço. 504 milhões de euros é o preço base deste concurso, ou seja, espera-se que os candidatos apresentem propostas até este valor. Estamos a falar de pelo menos 12 comboios de alta velocidade com pelo menos 500 lugares sentados e que circulem até à velocidade máxima de 300 km por hora. A CP espera ter o contrato em vigor a partir de 1 de abril de 2027 e se esta for a data em que realmente as coisas acontecerem, seria muitíssimo bom, digo eu. O fabricante que ganhar tem 4 anos para entregar o primeiro comboio e depois a partir daí tem que entregar um comboio por mês, exceto em agosto. Há este detalhe interessante que é em Férias agosto são não há entrega férias, de não é? comboios. Férias são férias. Exatamente. Exatamente. Depois, a configuração dos lugares tem que ser 2 mais 2, ou seja, um passageiro fica sempre com a janela ou o corredor ao lado. E outro pormenor, a qualidade será claramente valorizada, porque entre os 100 pontos de avaliação das candidaturas, o preço só representa um quarto. Ou seja, vai valorizar-se muito mais o consumo energético, a qualidade dos materiais, dos equipamentos interiores, o ar-condicionado, até a questão da manutenção, porque a manutenção, o contrato só prevê 2 anos de manutenção a cargo do fabricante. Depois, a partir daí, haverá novas oficinas a construir em Contomil, até pode ser no mesmo espaço onde é feita atualmente a manutenção dos comboios Alfa Pendular, e os candidatos têm que se inscrever até ao início de julho, mais concretamente 2 de julho, se não estou em erro. Há outro detalhe interessante que é quem se pode inscrever e concorrer a este concurso são fabricantes de comboios que já tenham este material na Europa. Isto Ora, deixa a alguém de fora, Standard Diogo? deixa. Standard não tem. O máximo que tem é até 250 km por hora.
os chineses da CRRC também não têm como concorrer sozinhos, porque eles não têm comboios de alta velocidade na Europa neste momento. O máximo que eles têm, por exemplo, é na Áustria, mas é comboios a 200 km por hora. Portanto, também aqui não dá. Mais um ou dois detalhes interessantes, que é cada dia de atraso na entrega de um comboio terá uma penalização de 0,1% e quem ganhar o concurso tem que estar disponível para, se a CP assim quiser e tiver autorização, fornecer os 8 comboios opcionais. Lembrar ainda que os comboios serão em bitola ibérica, o que justifica o preço por comboio, 42 milhões de euros, ligeiramente acima do que acontece, porque normalmente os comboios de alta velocidade são em bitola europeia. Este serviço, como é um serviço puramente comercial, temos a certeza que vai ser operado pela CP, ou seja, não há possibilidade de concessionar estes comboios no futuro, como vai acontecer, por exemplo, com as automotoras que vêm para os comboios urbanos, para os regionais e tudo mais. Até porque as regras europeias não permitem, porque o mercado está aberto, o mercado da alta velocidade. Quem quiser, quem tiver licença e material, venha daí. Uma curiosidade que todos nós temos nesta fase é saber quem é que são os concorrentes mais bem posicionados para fornecer material circulante à CP, material circulante de alta velocidade. Carlos, queres apostar a algum fornecedor em específico? Eu ainda estava aqui a pensar naquela cláusula das entregas dos comboios e pouparem o mês de agosto. Provavelmente não é pensar no fabricante, é pensar que na CP em agosto não haverá ninguém para receber os comboios. Por isso é que devem ter feito essa cláusula. Mas pronto, adiante. O que eu acho é que eu acho que são os suspeitos do costume, quer dizer, não há muita volta a dar, não é? Porque a indústria ferroviária europeia tem vindo a fundir-se, são cada vez menos e cada vez maiores, têm que ter de facto escala e, portanto, eu aqui apostava na Alstom, na Siemens, que são muito óbvios, na CAF também. A Stadler não tem fabricado, tem mas atualmente comboios de alta velocidade, não tem essa experiência, e eventualmente a Talgo, se bem que as coisas na Talgo estão muito complicadas, mas pelo menos a Alstom, a Siemens e a CAF eu apostava que vão concorrer. Diogo, Eu ponho muitas fichas na Alstom e na Siemens. A Hitachi tem um problemazinho que é a lotação, porque, segundo o que eles têm, por exemplo, em Itália e em Espanha, os comboios não têm 500 lugares, têm 485. Se conseguirem fazer esse ajuste, porque esta questão dos 500 lugares não é despiciando, porque quando se avaliam os critérios, quando se dão as pontuações, isto não é Eurovisão, é o júri do concurso da CP. Se o fabricante propor um comboio com menos de 500 lugares, sentados, perde logo pontos. E um ponto a mais ou menos pode fazer muita diferença no vencedor. podia-se dizer que, bem, tirava-se ali um bocadinho no bar ou assim, mas depois, ao mesmo tempo, há ali um espaço para bicicletas que também tem de ser ocupado num comboio. E que é uma coisa muito curiosa porque não há muitos exemplos de comboios de alta velocidade a transportarem bicicletas, mas eu aplaudo isso, acho isso muito bem, uma vez que a ideia também é haver em Portugal comboios de alta velocidade pura e dura, digamos, a fazerem Lisboa-Porto numa hora e um quarto, também é verdade que podem fazer paragens em Leiria, Coimbra e Aveiro e que inclusivamente podem sair da linha de alta velocidade e circular na rede convencional e, portanto, acho muito bem que tenham esse espaço para bicicletas. E os comboios também têm que ter Wi-Fi, internet sem fios, têm que ter tomadas de carregamento Isso é o básico hoje em dia, não é, USB-C. Diogo? Está bem, mas às vezes o básico falha. Portanto, convém sempre relembrar. E depois também tem que ter espaços para pessoas em cadeira de rodas, mas isso faz parte das Isso, especificações a técnicas propósito do Wi-Fi, o que eu recomendava era que a CP estivesse muito atenta, porque nós hoje visitámos, finalmente conseguimos visitar uma das duas Stadler que já foram entregues à CP, não é? E eu reparei que as portas USB são portas USB-A. Ah, Quando estão praticamente a ser descontinuadas e hoje em dia o que se aposta é nas portas USB-C. E, portanto, temos comboios novíssimos que vão entrar em operação com USB já descontinuada. E, portanto, convinha que o caderno de encargos para os futuros comboios estivessem muito atentos a estes pequenos pormenores para a qualquer momento fazerem ali um upgrade e estarem atualizados para o que vier a acontecer ao nível da tecnologia. mas também tem tomadas a 220 volts.
Já agora gostaste do interiorismo dos novos comboios, Carlos? O Diogo está-se a rir porque estava ao meu lado quando eu fiz aquele comentário. Qual foi o comentário que eu fiz, Diogo? É que tu comparaste aqueles comboios à Ryanair. E eu Vamos lá estou ver assim, uma coisa. Carlos, desculpa lá, tantos anos sem comboios, tu recebes epá, a sério, Vamos lá ver uma demasiado. É que na coisa. Ryanair eu não posso levantar, eu ali posso levantar-me, ir à casa de banho, ir Está ao bem, mar, mas ou às Diogo, a máquinas. questão foi o seguinte: eu sentei-me num dos assentos do meio, baixei os dois apoios de braços, sentei-me, fiquei com os joelhos encostados ao assento da frente, imaginei-me com duas pessoas ali ao lado e imaginei-me a viajar nos últimos assentos de um avião da TAP ou a viajar na Ryanair em que não há espaço para nada. Assim, a primeira sensação que eu tive quando entrei na carruagem foi ver ali uma fileirinha toda de assentos, não é? Em que parecia um autocarro ou parecia um avião low cost. Vamos lá ver uma coisa. Eu aplaudo, estou muito satisfeito. Finalmente temos comboios novos ao fim de 20 e tal anos, e obviamente que eu estou perfeitamente de acordo com isto, e só aplaudo, e estou entusiasmado, e estou mortinho por vê-los a funcionar e a circular na linha. Agora, uma coisa que eu tenho sempre dito que é, os comboios têm tem um elemento diferenciador fantástico em relação aos autocarros e à aviação, que é a possibilidade de se fazerem interiorismos criativos que, não sendo muito caros, são muito atrativos para o passageiro. E o que nós assistimos ali, de facto, é a lugares 3+2, aquilo parecia um bocadinho apertado. Obviamente que eu não ponho em causa isto comparado com qualquer comboio que neste momento circula na frota da CP. Claro que este comboio é melhor que qualquer um dos atuais. O que eu digo é que o interiorismo, na minha opinião, não foi devidamente aproveitado. Não está feito ali um bom trabalho. Falta o quê? Faltavam, por exemplo, mais assentos voltados de frente para uma mesa, porque é sempre aquilo que as pessoas procuram. Basta observarmos os passageiros quando entram no Intercidades ou nas UDDs, as pessoas procuram ficar em grupos frente a frente, em famílias ou grupos de amigos, com aquelas mesinhas, e não gostam de viajar de costas. Portanto, ter ali também assentos reversíveis deveria ter sido uma opção, na minha opinião, que era decisiva. Para quê? Para que as pessoas possam viajar no sentido da marcha, porque isso é uma vantagem também do comboio poder fazê-lo. E de facto são essas as minhas críticas, por isso é que eu te digo, não fiquei entusiasmado, mas repara, a culpa não é do fabricante que se limitou a fazer aquilo que a CP pediu. Eu acho é que não houve ousadia, não houve imaginação no caderno de encargos para o interiorismo daquele comboio. Eu só acho que comparares a uma low cost é um bocadinho exagerado, mas só um bocadinho, Carlos. Mas de Diogo, resto, como te digo, sentei-me, baixei os dois apoios de braços, imaginei duas pessoas ao meu lado e fiquei ali entalado, senti-me dentro de um avião. A sério. Ok, mas tens razão. A qualquer momento eu posso pedir ao senhor do lado ou à pessoa que está ao lado para se afastar, levanto-me, posso circular, posso ir à casa de banho, se houver máquinas de vending, tudo bem. Ok, não tem nada a ver com o avião. Agora, repito, aquele espaço podia ser trabalhado de outra forma, podia haver uma espécie dos compartimentos, podia haver lugares todos certinhos, ou seja, aquilo podia satisfazer de vários tipos de público, desde as pessoas que querem ir sozinhas a trabalhar ou a dormir, a grupos que querem ir a conversar, a famílias, e aquilo pareceu-me tudo muito monocórdico, muito igual. Já agora, haverá máquinas de vending a bordo, Carlos? Eu acho que nem a CP sabe neste momento, mas eu suponho que não haverá, porque quanto menos trabalho a CP tiver, melhor, penso eu. Enfim, vocês acabaram por ver esta automotora nova da Stadler no âmbito de uma visita técnica, aliás, uma série de visitas técnicas que foram feitas no âmbito do Congresso, uma delas às oficinas da CP no entroncamento. Imagino que tenha sido por causa disso que conseguiste ver esta automotora, Carlos. Sim, foi uma visita técnica às oficinas da CP e às oficinas da CIMEF, daquela ACE entre a Siemens e a CP. O aspecto curioso aí foi que a deslocação para as oficinas, desde a estação de entroncamento, foi a bordo de uma UTE de 1962, daquelas UTEs da linha de Sintra, que foi restaurada e preservada e recuperada na sua versão original, e que foi muito interessante porque, pela minha parte, senti-me a voltar outra vez a andar na linha de Sintra como nos anos 80, só que agora num comboio praticamente vazio, quando na altura aquilo andava super congestionado. Muito interessante, já tem convel, é uma pena que a CP não aproveite para pôr aquilo a circular, por exemplo, aos fins de semana, em algumas rotações da linha de Sintra, que eu estou convencido Onde é que seria para um essa êxito. promessa? Essa promessa já foi feita há muito tempo, não é? Mas eu estava a imaginar os avós a irem levar os netos a passear no comboio, e os pais, etc., e que seria até mesmo um sucesso para
para os turistas, não é? E não gostava nada durante o dia fazer ali meia dúzia de rotações, mas de facto a CP no estado em que se encontra não tem essa capacidade, não tem essa iniciativa. Aliás, eu devo dizer que lamento imenso que a própria automotora Stadler, não é, deveria, em minha opinião, estar representada no museu, que tem lá carris, como é óbvio, tem lá linhas, e deveria ser, digamos, um dos pontos de atração mais importantes do Congresso. Elas chegaram há uns meses. Era uma ocasião para a CP mostrar aquilo que tem de novo, lá está, projetar há um ano, daqui por um ano isto estará em circulação. E punham ali uma Stadler para as pessoas visitarem. Mas até podiam pôr lá algum dos seus fornecedores, como por exemplo a Critical Software, para poder apresentar os trabalhos que têm feitos. E portanto aquilo podia ser ali um polo agregador muito interessante para os congressistas visitarem, e não, esteve completamente ausente. O que é uma falha muito grave, porque elas foram recebidas há poucos meses e podia estar ali em apresentação para as pessoas verem. E depois um segundo ponto ainda relacionado com isto. Houve um jantar de gala do Congresso num hotel em Tomar. Esse hotel fica a 900 metros da estação de Tomar. Estamos na estação do entroncamento, estamos no museu que é no entroncamento. E eu pergunto-me, num congresso ferroviário, qual seria o transporte óbvio para levar os congressistas de entroncamento para Tomar? Não seria a CP, parceira neste congresso, a pôr ali uma composição especial para fazer o trajeto para Tomar e levar os congressistas? No mínimo, uma UTE não grafitada. No máximo, por exemplo, uma composição com arco para mostrar o bom trabalho, e repito, o bom trabalho que as suas oficinas no Porto têm feito na recuperação das arco. E poderia perfeitamente fazer um comboio desse tipo. Aliás, até acredito que a IP nem sequer iria cobrar taxa de uso nesse serviço, porque também é parceira do Congresso. Mas, de facto, falta imaginação, falta capacidade, falta iniciativa para fazer este tipo de coisas num Congresso ferroviário. Então, mas como é que as pessoas foram do entroncamento para Tomar, no caso? Foram de carro? Era para haver um autocarro alugado, mas depois, como toda a gente tinha carro, acabaram todos por ir de carro. A Aliás, eu já agora, sério? curioso, porque ainda, lembras-te, Diogo, na intervenção desta quinta-feira à tarde, numa das intervenções, Eduardo Pimentel, da Motengil, começa a sua intervenção num dos painéis, dirigindo-se à assistência e perguntando quem veio de carro para o entroncamento que levanta o braço. E eu olhei para trás e vi que a grande maioria das pessoas tinha vindo de carro para o entroncamento, porque a maior parte das pessoas levantou o braço. O que é muito curioso, sendo o entroncamento uma das cidades mais bem servidas por caminho de ferro. E sendo certo que a maior parte das pessoas vieram de Lisboa ou do Porto. E, portanto, isto diz muito também, primeiro, sobre a cultura das pessoas que pensam imediatamente no automóvel para se deslocarem, não é? E depois, nesta falta de cultura e andar de comboio, quando num congresso ferroviário que está bem servido pelo modo ferroviário, e de facto a maioria dos congressistas presentes vieram todos de carro. Por isso também não surpreende que, para ir ao tal jantar em Tomar, ninguém pensasse em fazer uma composição especial para levar os congressistas, mas que seria, volto a dizer, mais uma oportunidade para ser uma montra, para a CP mostrar aquilo que sabe fazer de bem, que seria, por exemplo, pôr as carruagens a arco, ou então a tal UTE da linha de Sintra recuperada, qualquer coisa que fosse um mimo que chamasse a atenção das pessoas. Mas não, foi tudo de carro para Tomar. Mas não deixa de ser engraçado que quem escolheu o comboio para ir chegou atrasado. Falemos do exemplo Nuno Rogério, não é? Sim, é verdade. Ele estava estressadíssimo porque tinha um compromisso a seguir. Tinha vindo de comboio de Lisboa para o entroncamento e o comboio atrasou 25 minutos. Próximo ano, em março, terceira semana de março, haverá mais uma cimeira. Resta saber se, como diz o Carlos, se irá discutir os comboios a um ano ou a 10, 15, 20 anos. Resta saber qual será a opção. Isso também se vai falar um bocadinho de formação, como contratar pessoas para a ferrovia, porque se diz muito que é um setor envelhecido, pouco diverso. Então, e o que é que estamos a fazer para atrair gente? Continua a faltar uma conversa sobre isto e chamar mais jovens para assistir ao Congresso. Aliás, Carlos, tu estiveste com 2 estudantes, se não estou em erro, que vão estagiar em empresas ferroviárias. Sim, mas são estudantes da Escola Técnico-Profissional Gustavo Eiffel que estão a fazer o curso de técnicos de manutenção. Portanto, é muito óbvio que eles depois vão estagiar na CP e no CIMEF, não é? Agora, eu perguntei quantos alunos eram da turma e responderam, eram 6. É que é muita a dificuldade para trazer pessoas para trabalhar na área da manutenção da ferrovia começa logo aí. Nem sequer nos cursos técnico-profissionais nessa área conseguem atrair muitos estudantes. A ferrovia tem que ser pop. Temos que pôr os comboios pop.
basicamente. Bem, e com estas notícias de entroncamento nos despedimos por hoje. Um abraço aos dois, a quem nos ouve, e até ao próximo Sobrecarris. Boas viagens! Tchau, até à próxima. IP regional com destino a Tomar e hora de partida às 0 horas e 16 minutos. Foi suprimido. Pedimos desculpa pelos incômodos causados. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.